Muito obrigado, Sra. Presidente. Desde já saudar o Sr. Governador e particularmente pela esta intervenção inicial. Concordamos na íntegra com o diagnóstico por si efetuado e fundamentalmente na abordagem. Quando enquadra... Sr. Deputado, por favor, chegue o microfone um pouco para si. Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada. Fundamentalmente na abordagem, quando enquadra o tema do endividamento naquilo que é o tema fundamental do desenvolvimento da economia portuguesa, que é a taxa de poupança. E nessa circunstância, eu começaria exatamente por dar nota de que a taxa de poupança se encontra em níveis historicamente baixos, de resto voltou a bater recordes de valores mínimos no primeiro semestre de 2018. Esta diminuição da poupança será especialmente negativa se eventualmente as famílias portuguesas forem sujeitas a choques que afetem negativamente o seu rendimento, como o aumento das taxas de juros ou as situações de desemprego. Na nossa ótica também, queria acrescentar, tem sido feito pouco no sentido de acautelar estas situações. No entanto, ainda ocorrem outras vulnerabilidades que ameaçam a prosperidade futura das famílias portuguesas e prendem-se, naturalmente, com a crise demográfica profunda que está em curso e que se relaciona diretamente com o envelhecimento da população e, simultaneamente, um sistema público de segurança social muito pouco sustentável. Portanto, isto são um quadro de riscos que é importante nós, esta Casa, a Assembleia da República, olhar. Isto associado a uma quebra de rendimento dos beneficiários deste sistema de segurança social no momento da idade de reforma. Existem milhares de portugueses que atingem a idade de reforma no momento em que ainda apresentam endividamento muito elevado e, sobretudo, maturidades às vezes bastante longas, e todos sabemos que terminou o seu tempo de vida ativa, portanto, e o seu rendimento reduz drasticamente. O rácio de endividamento das famílias, apesar de estar a diminuir, o processo de desalavancagem encontra-se em forte desaceleração, a um ritmo cada vez menor, outro fator de preocupação. E por isso, uma primeira questão que lhe deixo é como vê o Sr. Governador o aumento do valor da dívida das famílias portuguesas, especialmente no contexto em que o endividamento das famílias é bastante mais elevado que em outras economias congêneres da zona euro. O melhor exemplo que temos é que em 2011 estávamos no fundo de um poço, assoberbados de dívida. Em 2017 estávamos quase à tona da água, mas o que se sente neste momento é que não saímos da água. Continuamos submergidos em dívida. E, portanto, como vê ainda o Banco de Portugal, esta travagem a fundo relativamente à queda do valor da dívida das famílias portuguesas, quando seria expectável que numa economia em recuperação, com um aumento de emprego, ocorresse uma diminuição do crédito concedido, mais acentuada, o que de todo não está a ocorrer. Como vê ainda o Banco de Portugal este processo de desalavancagem, penso que seria bastante importante a sua continuidade num contexto de recuperação, de abrandamento económico que teremos pela frente. Como vê ainda a redução da taxa de poupança que tem refletido um crescimento significativo do outro lado do consumo privado, que normalmente é em média superior ao rendimento disponível, tendo sido este nos últimos tempos exportado pela recuperação do emprego e dos salários. Portanto, Sr. Governador, perante este quadro económico e porque estamos num período, talvez não, com toda a certeza, dos mais longos do ponto de vista da expansão económica, da economia internacional, eu pergunto se não poderemos estar por perto às portas de um cenário de agravamento e de instabilidade nos mercados. E, como tal, se venha a verificar um esforço financeiro acrescido, associado ao serviço de dívida, quer por via da redução de rendimento, quer por via do aumento do custo do financiamento. Isto tenderá naturalmente a repercutir-se numa redução futura de consumo,
e num aumento do incumprimento, como o Sr. Governador, na sua intervenção inicial, alertou, com implicações graves para o crescimento económico e para a estabilidade financeira. Não deveria todos estes sinais constituir um sinal de alerta face à produção de crédito ao consumo, que se está a aproximar de registros máximos, valores próximos dos registados em 2007, antes da crise financeira internacional? Não deveria este número constituir alguma prudência? Bem sei que o Banco de Portugal introduziu este ano novos critérios macroprudenciais que vêm a recomendar a aplicação de limites aos créditos, aos critérios usados na solvabilidade, ou na análise da solvabilidade dos clientes. Ao que me parece, apesar desta introdução no primeiro semestre, presumo que 1 de junho de 2018, não terá sido por esse motivo que os indicadores melhoraram. Eu pergunto, Sr. Governador, se eventualmente aquilo que são apenas recomendações não terão que ser a breve prazo ordens vinculativas. Como sabemos, o ciclo de taxas de juros historicamente baixas terminou. Como é que o Banco de Portugal vê este novo ciclo de subida de taxas de juros, fundamentalmente na relação com o esforço das famílias? Pergunto-lhe ainda se o Banco de Portugal prevê tendo em conta que o Banco de Portugal prevê uma desaceleração no crescimento económico, de acordo com o relatório apresentado pela Estabilidade Financeira, como é que vê este impacto no desacelerar da economia, nas condições de pagamento por parte das famílias? Como já disse, o Banco de Portugal mostrou-nos no seu relatório que o endividamento das famílias em proporção do rendimento disponível tem diminuído, mas será assim em todos os grupos de rendimento? O Banco de Portugal dispõe de dados segmentados por grupo de rendimento? Eu percebi da sua abordagem inicial que sim, que há informação bastante detalhada. A qualidade dessa informação é sem dúvida fundamental e, portanto, seria bom os deputados, o Parlamento, conhecer em pormenor a qualidade do crédito. E para terminar, Sr. Governador, uma conclusão. Eu diria que, por impulso do Governo, existe hoje em Portugal um clima de exagerada confiança. Uma certa euforia caracterizada por certas expressões como acabou a austeridade, devolução de rendimentos. Diria mesmo que se praticam algumas políticas públicas que introduzem sinais contrários a boas práticas de poupança. Não seria prudente, afastando, Sr. Governador, alguns paternalismos, o Governo introduzir um discurso responsável que sensibilizasse os cidadãos para a importância da poupança e para as consequências positivas que são induzidas ao crescimento económico saudável? Em contraponto com o facilitismo de certas mensagens? Era uma reflexão que aqui deixo e gostaria de obter a opinião do Sr. Governador. E mesmo para terminar, é que existem sinais preocupantes, Sr. Governador, e talvez este foi o que eu encontrei que mais significa isto que lhe acabei de transmitir. O Banco de Portugal prevê um crescimento para o próximo ano de 2,1%. Mas os indicadores do crédito ao consumo estão na ordem dos 20%, o que não me parece saudável. Portanto, um país que, em crédito ao consumo, em crédito imediato... Tem que terminar, por favor. Vou terminar, Sra. Presidente. Ao recorrer ao crédito ao consumo, portanto, apresenta indicadores na ordem dos 20%, quando o crescimento económico não diria nulo, é muito baixo. Se nisto não são sinais preocupantes que deveria fazer tocar ou soar algumas campainhas. Muito obrigado. Muito obrigada.